A paz do Senhor, uma boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer mais um estudo sobre a igreja Tiatira. É a quarta carta à igreja de Tiatira. Eu me propus de fazermos um estudo sobre as 7 igrejas. Nós vamos para a quarta, estamos no meio da meta. Então, nós vamos ler a palavra que se encontra no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 18 ao 29. Que fala: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, ou seja, o teu amor, e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhes tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que a adulteram com ela virá a grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, é muito forte quando nós olhamos e vemos aqui o Senhor falando à igreja através do apóstolo João ali na ilha de Patmos. O Senhor está falando ali e ele diz que: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Isso é muito forte porque logo começa uma comparação de Jesus como que olhos de fogo e pés de latão reluzente. Tiatira era uma cidade com um grande destacamento militar. Naquela época, eles tinham um grande destacamento militar e ficava a cerca de 50 km a sul de Pérgamo. Reconhecida por suas indústrias de lã e tintas, Tiatira também era notória por suas associações comerciais e descrição. A descrição de Cristo como tendo os olhos de chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente repete praticamente as palavras de Daniel 10:8, que fala sobre Cristo. A igreja de Tiatira estava contaminada pelo mal, mas Cristo destacou primeiro o que podia ser elogiado nela: a fé e a paciência às obras de alguns cristãos fiéis. Você pode ver aí: eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então você vê que o Senhor, Ele conhece tudo, ele examina os corações, Ele sabe todas as coisas. Ele conhecia da igreja de Tiatira todo esse poderio. Aí quando você começa a ver, você começa a entender que o Senhor, Ele quer algo novo. E Ele diz assim: mas tenho contra ti que tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Isso aqui que é muito forte, porque vem de encontro os ensinamentos que muita gente ensina, né? E aí está falando, não se sabe se Jezabel era o nome de alguma mulher mal intencionada, cujas ações malignas são comparadas às da rainha Jezabel, lá de 1 Reis 16,
e 2 Reis 9, ou apenas uma designação simbólica das práticas pecaminosas de membros daquela igreja sobre o domínio do espírito de Jezabel. A imoralidade sexual e sacrifícios da idolatria estavam associados às atividades de Jezabel e aos pecados de Pérgamo. Essa descrição é parecida com a da Babilônia, a grande prostituta mencionada em Apocalipse 17, 1 a 6. O comportamento dessa igreja podia, de vez em quando, ser tragicamente parecido com o dos inimigos do Senhor. Então, hoje não é diferente. Nós sabemos que existe de tudo dentro das igrejas e o inimigo está trabalhando, assolando dentro das igrejas para denegrir a imagem do Evangelho do Senhor. E isso é muito forte e nós estamos vendo que já naquele tempo isso ocorria e hoje ocorre e continuará a ser pirata ao fim até haver realmente o arrebatamento da igreja do Senhor. E aí diz que eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. O Senhor está dando tempo. É a mesma coisa como quando o povo de Israel ele estava no Egito e pediam por socorro a Deus e o Senhor mandou Moisés para lá e Moisés fica 40 anos no deserto e o povo clamando e o Senhor vinha e dizia: tenham paciência porque a medida da iniquidade daquele povo que está na terra de Canaã ainda não se encheu. Então nós estamos na mesma situação, a medida da iniquidade desse povo que está praticando essas coisas ainda não se encheu. Então o Senhor está deixando encher a medida até chegarmos ao arrebatamento da igreja e à grande tribulação. Se bem que já estamos vivendo, entrando na grande tribulação, com todo esse cenário mundial, essa guerra biológica que está aí, tudo isso, nós estamos vendo que já estamos caminhando a passos largos para o fim. É muito forte. Aí diz, eis que porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Amados, é muito forte isso aqui, porque nós estamos vendo que tudo está acontecendo gradativamente e muito acelerado. E o mal ele está proliferando, mas a mão de Deus ela está com os seus servos. E muitas coisas estão acontecendo e muito mais vão acontecer. E o Senhor cuida dos seus, porque a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem. É muito forte. Ele diz: e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Isso é muito forte, amados. Ninguém faça nada pensando que não vai pagar, porque paga e paga bem caro. É muito forte. E ele diz: eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. É muito forte. O Senhor não quer colocar carga em ninguém, mas ele quer que haja arrependimento sincero e verdadeiro de corações. E Ele quer que o povo se mova pela misericórdia de Deus. E muita gente não se está movendo pela misericórdia de Deus. Muita gente está caminhando nos seus próprios caminhos, indo de encontro àquilo que Deus quer. Muitas vezes porque o egoísmo e o egocentrismo ele leva as pessoas a andarem nos seus próprios caminhos e deixarem Deus de lado. Mas o Senhor diz que não porá outra carga, mas o preço vai ter que pagar. É muito forte. Aí ele diz: mas o que tendes retende-o até que eu venha. É muito forte isso aí. Se você tem fé, a palavra de Deus diz: aquele que está limpo, limpe-se mais ainda, e o que está sujo, que está na lama, que se lameie mais, que se suje mais. Então, se nós temos fé, se nós acreditamos em Cristo Jesus, se nós temos a esperança da bendita salvação, e todas essas coisas, vamos mantendo a nossa fé intacta, vamos mantendo o nosso objetivo, os nossos olhos fixados na cruz do Senhor, porque sabemos que o nosso galardão vem do Senhor.
Aí ele diz assim: e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações. Então você está vendo, aquele que vencer e for até ao fim, guardando as obras do Senhor, guardando os mandamentos, os 10 mandamentos, porque o Senhor Jesus, questionado sobre os 10 mandamentos, ele disse: eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para fazer cumprir. E tem muita gente que está falando que está vivendo pela graça, que hoje vivamos pela graça, que o nosso pecado já foi pago na cruz. Sim, o nosso pecado foi pago na cruz, sem dúvida nenhuma. Mas, como fala lá em Hebreus, nós não devemos de tornar a pecar, porque não há mais nenhum Cristo para sacrificar. Então, se o pecado já foi pago na cruz, nós temos que andar segundo a lei e segundo a graça. Nós temos dupla responsabilidade, porque os que andavam pela lei só tinham uma responsabilidade, e os que andam pela graça só teriam uma responsabilidade. Mas como é para nós cumprirmos a lei e a graça, nós temos dupla responsabilidade. Então, não é uma vez salvo, salvo para sempre, isso nunca, porque senão o camarada ia para a igreja, decretava a salvação, estava salvo, e aí voltava para o mundo e fazia aquilo que queria porque já estava salvo. E não é assim. A salvação, ela se alcança gradativamente, é uma escada que se sobem os degraus e vai subindo cada degrau de uma só vez, e até chegar ao nível de santidade do Senhor, que é quando nós partirmos para a glória. Aí sim nós iremos alcançar o nível de santidade do Senhor. É muito forte. E aí diz: ao conhecer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Dar-lhes-ei a estrela da manhã. Isto aqui é a estrela da manhã. Ela vem falar que ela é citada também em Apocalipse 22:16, é o próprio Cristo. A estrela da manhã é o próprio Senhor Jesus Cristo. É o próprio Senhor que vai estar direcionando as nossas vidas e os nossos caminhos, como fala: dar-lhes-ei a estrela da manhã. Para o que vencer a presença dele, para o que vencer a presença do Senhor, será a luz do tempo das trevas, será a luz em tempo de trevas. Então, nós estamos vivendo tempo de trevas, nós estamos vendo nação contra nação, guerra biológica, nação querendo dominar o mundo e todas essas coisas, e são tempos de trevas. Mas aquele que tem Cristo, tem a estrela da manhã, ele vai ter luz nas trevas, e nós estamos com luz. E ele diz que no tempo de trevas e dificuldades, antes do amanhecer da volta do Filho de Deus, além disso, a estrela da manhã se refere ao prémio do fiel na glória, ou no resplendor de Cristo, Jesus. Jesus oferece a cada servo fiel o privilégio de ser como ele, em resplendor real, em várias medidas. É muito forte. Por isso é que o Senhor fala aí que dará a estrela da manhã. Dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí você pode começar a entender sobre as 7 cartas de Apocalipse. Esta é a 4ª carta, e você fica atento, assista e tire as suas conclusões. Pense, lê a Bíblia e vá assim estando atento, porque nós estamos vivendo os últimos dias e precisamos estar informados. Que Deus lhe abençoe, tenha uma ótima noite na presença do Senhor, e que tudo na sua vida seja bênção do Senhor. Amém.